Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje eu vou trazer a resposta para uma pergunta de uma ouvinte aqui do nosso programa, do Canabinal, que ela faz a seguinte colocação: será que é seguro utilizar canabinoides durante a gestação ou a amamentação? Então, se você tem essa dúvida também, fique com a gente, porque depois da vinheta eu vou responder essa pergunta. Vamos lá! Bem, mas antes da gente entrar na planta cannabis sativa, vamos pensar nas plantas de modo geral. Será que é seguro utilizar planta medicinal durante a gestação e amamentação? A resposta é não. Nossa, mas mesmo as plantas que não são tóxicas, a resposta continua sendo não. Por quê? Bom, primeiro porque nós já explicamos no Canabinal várias vezes esse triângulo que vocês estão vendo aí, que a planta ela não é demoníaca sozinha, no geral, né? Tirando a cicuta aí, né? Mas no geral a planta ela vai trazer alguma toxicidade dependendo do estado da pessoa que a consome, da dose, do contexto de uso, né? Então, um exemplo são as parteiras da Amazônia. Então, para que elas possam fazer o parto, elas utilizam um chá feito a partir de cachaça, pimenta do reino, banhas de paca ou de anta e a raiz do capim-limão. Com isso, o útero se contrai e a criança sai, né? Bem, a gente já sabe que em estudos de farmacologia pré-clínica que a raiz do capim-limão contrai úteros de rata e é por isso que favorece a gestação. Da onde vem esse conhecimento, essa sabedoria tradicional, nós não sabemos, né? Mas sabe-se. Mas será que numa pessoa, por exemplo, que é gestante e que não quer perder o seu feto, seria interessante utilizar essa planta? Não. Né? Ou será que uma pessoa, por exemplo, que não é gestante, que tem cólicas menstruais, que precisa ali liberar, digamos, a menstruação, não seria favorável a raiz do capim-limão? Seria. Então, quer dizer, vai depender do quê? Vai depender do estado da pessoa, se a planta vai ser benéfica ou malévola, né? Se a gente pensar no Brasil, então, que tem a maior biodiversidade, o maior número de plantas no mundo, esse problema ele se intensifica, né? Por que que ele se intensifica? Porque nós temos muitas plantas, nós não sabemos, do ponto de vista científico, o que, que isso pode trazer, o uso dessas plantas para uma pessoa gestante ou para o seu feto, né? Isso por quê? Porque os protocolos de pesquisa clínica que vão testar novos medicamentos, do ponto de vista ético, não pode ter gestante. Então, de verdade, a gente não sabe quando o medicamento vai para a prateleira o que, que isso pode trazer de comprometimento. Né? Temos, claro, alguns estudos de teratogênese que se faz com ratos, animais de laboratório, onde a gente investiga malformações no útero de ratas, né? Mas a gente não é rato, né? Então, isso tem sido muito preocupante a partir da década de 60, com a tragédia da talidomida, né? Que era um medicamento sintético e que as gestantes começaram a usar para aplacar ansiedade e também náuseas, né? Então, quem já ficou gestante e passou por náuseas sabe como isso é enlouquecedor, né? Ocorre que, a partir do uso desse medicamento sintético, né, milhares de bebês no mundo nasceram com amelia, dismelia ou focomelia. Que é isso, né? É um encurtamento, então, ou dos membros superiores ou inferiores, né? Então, a partir dessa tragédia, começou a se olhar mais para a questão de uso de medicamento entre gestantes. Então, sempre é importante você fazer uma avaliação do benefício-risco, não só de medicamentos sintéticos, de plantas também, no caso das gestantes e das lactantes, né? Quem está amamentando, né? Bom, mas e a cannabis sativa? Bom, a cannabis sativa, nós temos sempre que aqui trazer o diferencial, né? Nós temos, ainda nós temos um agravante ainda maior, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque nós sabemos também que existe um uso que é o adulto, que normalmente é o cigarro que se faz, e um uso que é o medicinal, que normalmente pode ser, mas normalmente não é. É um óleo, é um spray, enfim, né? Quando eu estou falando desse uso adulto, qual é a eficácia? Qual é a qualidade? Qual é a segurança? Ninguém sabe. Por quê? Porque a gente não sabe
exatamente da onde que vem essa substância, o que que tem ali dentro de contaminantes, de adulterantes. No uso medicinal, não. No uso medicinal, nós temos, para ter um registro na Anvisa, ou de um produto ou de um medicamento, a gente tem que atestar que ele é seguro, eficaz e tem qualidade. Então aqui muda um pouco de figura. Mas será que para gestante ou para lactante isso faz diferença? Nós vamos ver que não. Tanto faz a origem do canabinoide, ou é o do uso adulto, ou é o do uso medicinal, uh, não é o ideal que se utilize. E nós vamos ver aqui por quê. Isso é preocupante, porque cada vez mais as gestantes estão utilizando a cannabis sativa ou outros canabinoides, de modo geral, para aplacar o quê? Essa doença matinal, que são esses enjoos, essas náuseas, né? Que se sabe que realmente a cannabis sativa é utilizada, sim, para casos de quimioterapia, pessoas que têm náusea, né? Mas para gestante e lactante isso não é favorável, não se deve usar. Né? Por quê? Porque já vimos em vários artigos, eu reuni aqui uns 20 artigos, tá? E vou fazer um resumão aqui para vocês. Porque pode sim trazer reação adversa tanto para gestantes quanto para os fetos. Então, esse primeiro artigo, e o FDA já não recomenda de forma nenhuma, né, o uso desse medicamento nesses estados, e um dos artigos que eu trago aqui é esse Corsi et al., onde eles observaram que as gestantes que não consumiam essa planta tinham a porcentagem de parto prematuro de 6,1%. Enquanto que as gestantes que consumiam essa planta, não importa a forma, tá? Tem o dobro de chance de ter o parto prematuro. Então, só por aí a gente já podia parar aqui o episódio e falar, então não vamos usar, tá certo? Mas várias outras trabalhos de meta-análise, que também a gente sabe que meta-análise são os artigos mais robustos, né? Trazendo que o uso crônico, então, dessa planta aumenta muito a chance de reação adversa para ambos, como eu já disse, e que também esses canabinoides atravessam a placenta, né? Trazendo aí vários problemas. Então, dentro desse resumão que eu trouxe, né? Como diminuindo a perfusão útero-placentária, ou seja, de certa forma, comprometendo o desenvolvimento, então, desse feto, né? Restringindo, então, em última análise, o crescimento intrauterino do feto. Tanto observou-se diminuição da circunferência do cérebro, do comprimento do feto e do peso do feto. Né? Então, tudo isso aí. Como se não bastasse, né? Então, distúrbios de comportamentos e também aumentando o risco de comprometimento cognitivo e doenças neuropsiquiátricas. Então, respondendo à pergunta que a nossa ouvinte aqui nos colocou, é seguro utilizar essa planta ou os seus derivados ou os seus medicamentos, né, na amamentação e na gestação? A resposta é não. Mas é não categórico, assim, nem só o CBD, que é o canabidiol, nem só o THC, nem o cigarro, nem isso, nem aquilo. É não. Assim como todas as outras plantas, praticamente, que a gente não tem os estudos, como eu expliquei, porque não é ético, né, você colocar num protocolo de pesquisa clínica, de ensaio clínico, gestantes. Muito embora nós tenhamos os estudos sobre teratogênese, né? Que eles, em alguma medida, vão trazer ali, mas não tudo, né? Então, eu espero que vocês divulguem esse episódio, deixem seus comentários aqui, e espero que tenha elucidado né, o porquê que não é seguro utilizar canabinoides na gestação e na amamentação. Eu espero vocês no próximo episódio do Canabinal. Até lá!